Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você deve ter percebido que nas últimas semanas a grande mídia brasileira tem colocado lá embaixo, em pequenas notas, notícias sobre a guerra na Ucrânia. Parece que a mídia nacional perdeu um pouco o interesse pela guerra, mas já se passaram 60 dias do conflito envolvendo Ucrânia e Rússia. Como estarão as notícias veiculadas? Como estará a população brasileira? Será que ela está sabendo o andamento, como as coisas estão transcorrendo na Ucrânia? Será que a Rússia tem conseguido, até o momento, atingir o seu objetivo? E a Ucrânia tem conseguido se defender, como aponta alguns meios de comunicação? Interessante a gente voltar a essa temática e conversar um pouco, fazer um balanço desses quase 70 dias de conflito na Ucrânia. Em instantes, iremos conversar mais uma vez sobre a guerra na Ucrânia. No programa de hoje, nós iremos conversar mais uma vez com Cristiano Alves, do site, do blog Cristiano Grade. Cristiano, ele é correspondente de jornal russo aqui no Brasil, morou na Rússia vários anos e é graduando em relações internacionais. Cristiano já esteve no nosso programa em outras duas ocasiões e nós o convidamos para esse bate-papo depois de 60 dias do conflito. Cristiano, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez e eu gostaria de começar com uma declaração que o presidente ucraniano fez a semana passada, onde ele afirma que a Ucrânia é a primeira etapa da expansão russa para o leste europeu. Como é que você avalia essa fala do presidente Zelensky? Eu vejo como uma fantasia com praticamente tudo que até hoje o Zelensky tem dito. Se é que ele realmente prepara os discursos dele. Porque, afinal de contas, quem é o Zelensky? O Zelensky, no ano 2019, ele é um presidente que foi eleito pelo povo ucraniano para pôr fim à guerra do Donbass. A guerra que iniciou-se ainda no ano 2014, mas que foi, infelizmente, praticamente ignorada pela mídia. Ela teve início graças, entre aspas, a um golpe de Estado chamado Euromaidan. Euromaidan, que foi um golpe que se deu em 2014, com muitas características daquilo que aconteceu em 2013, em junho, julho de 2013 aqui no Brasil. Aquilo se repetiu na Ucrânia com muito mais intensidade e com um teor muito mais ideologizado do que o que se passou aqui no Brasil. Teve início uma verdadeira guerra civil no país, uma guerra civil onde uma parte da Ucrânia, principalmente aquela na Crimeia, em Odessa, no leste do país, não aceitou esse golpe de Estado que aconteceu na Ucrânia. Por isso ela resolveu se rebelar. Em cidades como, por exemplo, Kharkov, que é a segunda maior cidade do país, as pessoas chegaram a trocar a bandeira da Ucrânia pela bandeira da Rússia e pedir a presença das tropas russas. No leste do país, o governo central golpista enviou aquilo que ele chamava de, ironicamente, de comboio da amizade, trens da amizade. Eles pegavam elementos ultranacionalistas, neonazistas, para aterrorizar as populações civis, para que através do terror, através do medo e do terror,
eles conseguissem a submissão daquela população ao novo regime de Kiev. E eles planejavam fazer essa mesma coisa lá na Crimeia, só que na Crimeia aconteceu uma coisa inesperada. Houve uma insurgência civil e a Federação Russa, evocando uma cláusula de um acordo que eles tinham com a Ucrânia, enviaram as suas tropas para a Crimeia, impedindo que se repetisse na Crimeia um massacre que ficou conhecido como Massacre de Odessa. O que foi o Massacre de Odessa? Em 1º de maio, amanhã, não é isso? Ou depois de amanhã? Isso, no dia, perdão, também não foi no dia 1º de maio, no dia 2 de maio, na sede dos sindicatos no Palácio dos Sindicatos de Odessa, grupos neonazistas invadiram a sede desse Palácio dos Sindicatos e mataram e queimaram civis completamente indefesos, homens armados, mataram inclusive mulheres grávidas, há fotos horripilantes disso, todas disponíveis na internet, muito bem documentadas, e aqueles que eles não mataram, eles queimaram vivos, e quem tentou escapar, eles também matavam, com algumas raras exceções, pessoas que pularam de janelas e conseguiram escapar, alguns poucos conseguiram escapar para, como se diz, contar história. Isso tudo não apenas é algo contado, isso foi inclusive filmado. Há filmagens de pessoas da sede dos sindicatos queimando e eles lá festejando, né, levantando o braço como se estivessem comemorando alguma vitória de um time de futebol. Então, quer dizer, foi um massacre terrível e um verdadeiro convite à invasão, pode-se dizer. Por quê? Porque Odessa é uma cidade majoritariamente constituída por pessoas que se consideram russas, ou que se não se consideram russas, pessoas que têm uma ligação sentimental, familiar com a Rússia. E esses neonazistas sabiam que fazendo isso seria uma oportunidade para provocar a Rússia e, alegando uma ameaça russa, ingressassem na OTAN e na União Europeia, que era o sonho que é ainda o sonho dos liberais ucranianos. E o que aconteceu? A Rússia, para evitar que acontecesse um banho de sangue ainda maior, resolveu, com o pedido da população da Crimeia, ocupar a península, que até hoje encontra-se em posse da Rússia e é, por ela, considerada como sendo parte indelével do seu território. Lembrando que na Constituição russa é considerado crime negar a integralidade territorial da Federação Russa. Como aqui no Brasil também existe o crime de separatismo. E no Donbass aconteceu algo parecido, só que havia um outro fator que impediu que acontecesse no Donbass o que aconteceu, por exemplo, na Crimeia, que foi o fator econômico. Durante 6 dias, os russos ficaram sem poder usar cartões Visa e Mastercard. O sistema bancário russo praticamente entrou em colapso. O rublo disparou e, assim, a Rússia, que planejava empreender uma operação militar especial no Donbass, acabou cancelando essa ideia. Por quê? Porque o Ocidente, através das suas sanções econômicas, conseguiram impedir isso. Hoje é uma situação diferente. Durante esses 8 anos, a Rússia se preparou economicamente para isso. Então, no início desse conflito, havia 2 concepções que se mostraram erradas. Concepções essas que eu repito aqui. São concepções criadas no Ocidente e não pelos russos. A mídia hoje parou de falar da Ucrânia, mas muitos blogs ainda estão falando sobre a Ucrânia. Tanto blogs como, por exemplo, o meu, como o do Anitta Brian, comandante Farinazo, que tem um número expressivo de seguidores. A própria Jovem Pan, a Jovem Pan recentemente fez uma matéria, ainda vou falar deles, promovendo os brasileiros que foram para a Ucrânia, brasileiros esses que renegaram até mesmo a própria identidade deles brasileira, renegaram a cidadania brasileira para abraçar a cidadania, a causa ucraniana. Então, quer dizer, indivíduos ali que tiveram que beijar um retrato do Stepan Bandeira, talvez beijar a bandeira ucraniana, para demonstrar que eles estavam com a Ucrânia e não com o Brasil. Porque os ucranianos não gostaram quando
o Brasil se recusou na ONU a votar a favor, a votar pela expulsão da Rússia do G20. Então, nós temos ainda no Brasil setores da mídia que estão, né, não apenas enviesando para o lado ucraniano, como promovendo uma verdadeira campanha de desinformação, Lemuel. Um exemplo típico aqui, o senhor, o professor, o doutor, inclusive, Eniosi Kukie, indivíduo com currículo invejável, já trabalhou, inclusive, nas Nações Unidas. Ele foi a Jovem Pan, ele foi a um blog, e ele disse o seguinte, ele disse que os russos estavam perdendo a guerra, eram fracos, achavam que iriam tomar Kiev em 3 dias e 1 semana no máximo, e até agora o conflito está acontecendo. Daí eu fico me perguntando, de onde que ele tirou essa ideia? Qual que é o fundamento dele? Ainda que isso seja uma opinião pessoal dele, qual que é o fundamento dessa opinião? Nós sabemos que na história moderna, tomar uma cidade não é algo como simplesmente estalar um dedo. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui a campanha dos Estados Unidos contra o Iraque, os americanos, para ocupar a cidade de Bagdá e obter o controle completo dela, sem snipers, sem insurgentes, sem todo esse tipo de gente, levaram semanas. Eu dou até um exemplo melhor do que isso. Em 1999, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, quer dizer, a OTAN, uma aliança militar, levou mais de 2 meses para ocupar um país pequeno, ligeiramente maior, se não, que tem aproximadamente o mesmo tamanho do Rio Grande do Norte, um país como a Iugoslávia, a ex-Iugoslávia. Levou mais de 2 meses para ser ocupada por forças militares poderosíssimas, muito bem equipadas em 1999. Mais de 2 meses. Agora, o que é a Ucrânia? A Ucrânia é um país, a Ucrânia é o maior país da Europa, se nós excluirmos a Rússia. E hoje, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que a Rússia já ocupou grande parte do território ucraniano. Até algum tempo, ela controlava praticamente metade do território ucraniano. Claro que controlaram a zona não é a mesma coisa que ocuparam a zona. Você tem diversas formas de exercer o controle, seja por postos de controle de militares em terra, o controle do ar, dentre outros fatores. E, sem dúvida, se há um fator que está pesando para que essa operação militar ela se estenda, e até mesmo eu, que acreditava que isso seria algo para no máximo 1 mês, já sou mais realista em acreditar que isso aí vai se estender talvez até o outono, se não até o inverno ainda desse ano. O inverno do hemisfério norte, quer dizer, é coisa para durar até o quê? Talvez novembro, se não dezembro. Isso por quê? Porque, como muito bem colocou a doutora Veronika Krashenikova, mencionando ela que é americanista, internacionalista americanista, o que os Estados Unidos e os países da OTAN querem hoje, principalmente os Estados Unidos, o que os Estados Unidos querem hoje na Europa é uma Síria na Europa. O que foi a Guerra da Síria? Você tinha grupos extremistas que, por sua vez, lutavam contra Assad, lutavam pela desestabilização da região, para que depois chegassem ali americanos e assumissem o controle dela. Exatamente como aconteceu no Afeganistão. O que foi o Afeganistão? Você tinha um governo popular, um governo aliado da União Soviética, que passou a correr o risco de ser derrubado pelos chamados grupos Mujahideen, né, os combatentes da fé. E o que os americanos fizeram? Quando o governo afegão pediu a ajuda da União Soviética, os americanos fizeram questão de ajudar estes guerrilheiros com uma arma que era uma novidade na época, que eram os mísseis Stinger, armas antiaéreas. Se você tem um helicóptero, por exemplo, que custa milhões, e tem uma arma antiaérea, um míssil antiaéreo que custa alguns milhares de dólares, e você coloca nas mãos de guerrilheiros, é evidente que o lado ali que está utilizando aqueles equipamentos mais caros irá sentir no bolso os efeitos disso. E isso vai
dificultar em muita coisa a operação militar. Hoje, os Estados Unidos fazem a mesma coisa na Ucrânia, entregando armas antitanque, como, por exemplo, o maravilhoso míssil americano Javelin. Por que eu digo maravilhoso? Porque é uma arma de última geração. Ela é uma arma que ela engana a blindagem do tanque, liberando um trecho do míssil, que faz com que seja detonada a proteção antibalística do tanque. Ela é chamada de blindagem reativa. É uma blindagem que, quando atingida, ela explode, jogando para trás o projétil que atingiu o carro de combate. E destrói o veículo através de um projétil seguido do falso projétil que acaba penetrando a blindagem. Então, são armas muito modernas, armas não apenas como essas, como também equipamentos militares. A Ucrânia recebe hoje capacetes doados por Portugal, armas anticarro doadas por países como, por exemplo, a Suécia, que sequer é membro da OTAN, fuzis da Finlândia, que também não é membro da OTAN, equipamentos de visão noturna de terceira geração, equipamentos de visão térmica também, que dão aos ucranianos uma grande vantagem à noite. Os ucranianos têm alguns... Para nós entendermos o que é hoje o exército ucraniano, as suas forças armadas. A Ucrânia hoje está muito mais bem equipada, muito mais militarizada do que alguns países da OTAN, como a Espanha e Portugal. A Ucrânia hoje tem equipamentos de dar inveja a muitos exércitos da Europa. Só essa semana, por exemplo, os ucranianos receberam dos poloneses, da Polônia, 200 carros de combate T-72, o mesmo que a Rússia está usando. A Rússia usa versões modernizadas desse carro dos anos 70. A Ucrânia estava usando o T-64 e recebeu agora o T-72. Qual a vantagem do T-72 em relação ao T-64? O T-64 é um carro de combate muito complexo. O mecânico ele precisa ter um treinamento fora de sério para manusear bem esse tipo de carro, enquanto que o T-72, que é mais recente, ele é mais simples em muita coisa. Os equipamentos militares russos têm a grande vantagem da simplicidade e muitas vezes exercendo a mesma função que os carros de combate ocidentais eles exercem. O AK, por exemplo, né? A gente pegar o fuzil AK-47. Qual que é a diferença dele em relação ao M16? Porque tem tanta guerrilha e até mesmo traficante que gosta dele? Porque ele é uma arma simples, é uma arma que não requer tanta manutenção e isso facilita muito o manuseio, facilita muito para quem opera esse tipo de equipamento. A Ucrânia hoje recebe tudo isso, tanto equipamentos da era soviética de países que pertenciam ao Pacto de Varsóvia, quanto recebe também equipamentos ocidentais, mísseis anticarro ocidentais, além de grandes créditos que vêm de países da OTAN e principalmente dos Estados Unidos. Cristiano, só um minutinho. Você falou aí de créditos. Essa semana nós lemos na imprensa que o Congresso americano aprovou um projeto de lei que autoriza o uso de ativos russos em ajuda aos ucranianos. E o valor que o presidente norte-americano solicitou, o Joe Biden, era um valor em torno de 33 bilhões de dólares, dos quais 20,4 bilhões era para assistência militar. Como é que você, pelo seu conhecimento, como é que os russos reagiram a essa ação americana? Uma famosa politóloga russa, a doutora Veronika Krashenikova, chamou isso de Robin Hood do nazismo. Né? Quer dizer, tira dos russos para dar para neonazistas ucranianos, que são exatamente que é exatamente quem hoje está combatendo o exército russo na Ucrânia. São batalhões neonazistas, indivíduos doutrinados, eles têm, né, todo não é que muitas vezes quando a gente fala em nazistas na Ucrânia, então muitas vezes o espectador, o interlocutor, ele pensa logo em carecas do ABC, pensa no monarca, né, pensa em figuras que convenhamos, têm pouquíssima relevância, mas que
pela sua atitude escandalosa, eles acabam ganhando uma grande notariedade na mídia. Não. Quando nós falamos aqui de nazistas, nós não estamos falando dessas pessoas, nós estamos falando de pessoas que são doutrinadas para acreditar que existe uma raça superior, que são exatamente os ucranianos, existe, por sua vez, uma raça inferior, não os judeus, como no caso da Alemanha nazista, mas o russo e todos aqueles povos que integram a Ucrânia, mas não aceitam aquela ideologia promovida pelo regime de Kiev, uma ideologia que, inclusive, apresenta o Exército Vermelho da época soviética como sendo uma força ocupante, né, como sendo um exército de estupradores, como sendo uma força maligna que deveria ser riscada da história. Emulando, inclusive, muito da própria estética nazista. A Wolfsangel, que é o símbolo do batalhão Azov, que tem mais de 5 mil homens, né, e do Corpo Nacional. Marchas com tochas, né, ali, aquela marcha com tocha não é procissão de católico que tem aqui no Brasil, não. Aquilo ali é uma tradição que eles copiam da Alemanha nazista, porque na Ucrânia, como na Rússia, como nos povos eslavos, não existe essa tradição de marcha com tocha. Então, quer dizer, eles copiam uma série de elementos. E o que acontece? Voltando a essa questão dos créditos. Hoje, os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, porque a própria França se recusou a devolver algumas peças de arte que pertencem à coleção de um empresário russo na França. Ele tem uma coleção de arte que foi sequestrada pelo governo francês. A Finlândia, que não é membro da OTAN, se recusou a devolver determinadas peças de arte que fazem parte da coleção do Museu Estatal do Hermitage. Quer dizer, hoje o Ocidente, ele de fato promove uma guerra contra a Rússia. Há pessoas que falam em Terceira Guerra Mundial, ela de fato já está acontecendo, não de forma quente e queira Deus que não aconteça. Queira Deus que não aconteça, porque isso aí levaria a uma guerra nuclear. Mas nós já vemos uma série de atitudes hostis que envolvem o sequestro de bens de personalidades russas, a expulsão até de crianças russas de escolas, a criação de murais da vergonha para crianças russas, a exclusão de escritores como Dostoiévski do programa acadêmico de universidades da Europa Ocidental, como, por exemplo, aconteceu na Itália, um país que, inclusive, tem boas relações com a Rússia. E agora, os Estados Unidos falam em sequestrar ativos de personalidades russas e de empresas russas. Isso evidencia o quê? Isso evidencia que hoje, na Ucrânia, você tem não um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que era a narrativa que predominava, inclusive, no início da guerra. Quer dizer, eles diziam, não, existe um país fraquinho, um país pequenininho lutando contra uma potência militar. Só que não é bem assim. Porque esse país pequenininho entre aspas, porque a Ucrânia é o maior país da Europa, excluindo-se a Rússia, um país que durante anos esteve recebendo créditos, armas e inclusive treinamentos militares de militares experientes da OTAN, hoje é um país que recebeu, desde o início desse conflito, pelo menos 5 bilhões de dólares dos Estados Unidos da América, quer dizer, 5 bilhões de dólares. Se a gente for comparar isso com o orçamento militar de determinados países, a gente vai ver que é um valor astronômico doado para um país. E tudo isso, a propósito, com o dinheiro de quem? Com o dinheiro do contribuinte dos Estados Unidos e de países também da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E isso só falando no que a Ucrânia recebeu desde fevereiro desse ano. Quer dizer, é um volume muito grande, é um volume que, inclusive, até mesmo envolve um acordo de Lend-Lease. Sim. O secretário-geral da ONU esteve essa semana que passou, eu digo a semana passou para o nosso público ouvinte, porque esse programa está sendo gravado sábado, dia 30, e ele irá ao ar na quarta-feira, dia 3, né? Por isso, vocês podem ter um desencontro de datas aí. Né? E é um programa gravado, não é ao vivo. O secretário-geral da ONU esteve com Vladimir Putin
e posteriormente com o Zelensky tratando de um acordo de paz. O que você acha que está impedindo, que está sendo um entrave para que haja um acordo entre os dois países para acabar com a guerra? A resposta é bem clara e objetiva. É a intervenção de outros países do Ocidente que tem, resumindo aqui, os americanos querem lutar com os russos, contra os russos, até o último ucraniano. Essa é a ideia hoje dos Estados Unidos e dos países da OTAN. Mais dos Estados Unidos do que dos países da OTAN, porque a União Europeia não quer um conflito perto de suas fronteiras, um conflito na Europa. E sempre existe uma possibilidade, por menor que ela seja, de que você inicie ali uma guerra na Europa. Você tem uma fogueira que pode incendiar uma floresta inteira. Então a Europa tem razão, o europeu tem razão para se preocupar com isso. Para o americano isso é uma situação diferente. Os americanos hoje enfrentam uma série de dificuldades econômicas e o governo Biden enfrenta uma crise política também dentro de casa. Há muitos americanos que não estão contentes com o governo Biden. O que acontece? Os Estados Unidos, durante praticamente toda a sua história, eles sempre se beneficiaram de quê? Sempre se beneficiaram de guerras na Europa. Seja ela a primeira, seja ela a segunda, seja esse conflito agora que alguns já estão chamando até de terceira. Por quê? Porque isso é uma oportunidade para os Estados Unidos eles venderem aquilo que eles têm, né, seja emprestarem para país A ou B, e eles fizeram isso antes da Segunda Guerra com Hitler, porque houve o Plano Dawes, que foi exatamente a concessão de empréstimos à Alemanha nazista, e depois o Lend-Lease, que foi também uma concessão de empréstimos e até de equipamentos militares para a União Soviética. Que Stalin depois disse assim, nós já pagamos essa nossa dívida com vocês com o sangue dos nossos soldados, mas que outros governos posteriores a Stalin quiseram continuar pagando essa dívida, né? De modo que ela só foi completamente extinta em 2017, agora sob o governo do Vladimir Putin. Foi quando a Rússia liquidou totalmente as suas dívidas contraídas pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o que acontece? O Senado americano aprovou uma lei que permite um novo Lend-Lease para a Ucrânia. A Ucrânia poderá receber os carros de combate mais modernos dos Estados Unidos, que eles usaram inclusive no Iraque, que é o caso do Abrams M1A2. Poucos países no mundo têm esse carro de combate, mas a Ucrânia pode receber. Lend-Lease esse que aprova o envio de armas, de munição, de equipamentos militares e de créditos para a Ucrânia. Os ucranianos, eles adoram dizer que ninguém está ajudando a Ucrânia, mas isso é uma grande mentira. Essa é talvez a maior fake news que existe. Porque desde o início da guerra, o que nós vemos é o quê? Primeiro, a mídia inteira ao lado da Ucrânia, pedidos de doações, inclusive com a Embaixada da Ucrânia organizando aqui doações, envio de mercenários, alguns analistas estimam em milhares o número de mercenários hoje de países ocidentais na Ucrânia, não somente esses que chegaram agora, mas os que antes mesmo do início desse conflito haviam chegado no país. Pessoas que estão lá, que instruem militares ucranianos, que treinam em novas táticas, pessoas que estão combatendo, há inclusive brasileiros lá, que agora a Jovem Pan fez questão de exaltá-los, sujeitos que até renegaram a própria cidadania brasileira para poder lutar do lado dos ucranianos. Indivíduos tolos, na verdade, porque o nosso passaporte brasileiro é um passaporte que dá acesso ao sujeito a praticamente o mundo inteiro, e sem você precisar tirar um visto de entrada. A Ucrânia dá direito ao quê? São poucos os países em que você pode entrar sem um visto como um ucraniano. Então, uma atitude, né, deveras estranha. Eu fico imaginando o que eles estariam ganhando, né, em troca dessa lealdade deles. Hoje existe todo um apoio internacional, toda uma estrutura internacional montada para fazer essa guerra se prolongar o máximo possível
e o ganhador é somente um, que são os Estados Unidos. Nós temos acompanhado nas últimas semanas notícias sobre os conflitos, sobre os bombardeios, sobre o confronto entre tropas. E marcou muito as notícias veiculadas, inclusive eu acompanhei no seu canal, no Telegram, né, aquele episódio em Bucha. E as informações eram desencontradas, né? Nós líamos informações na mídia ocidental que apontava os russos como responsáveis por aquele massacre. E nós víamos a mídia alternativa, dentre elas o seu canal e outros canais que a gente vê, mostrando que a Rússia não tinha nada a ver com aquele episódio. Eu gostaria de ouvir de você um pouco sobre sua opinião e sobre quais as posições levantadas pelo governo russo em relação àquilo, porque tem até um posicionamento da ONU de investigação e ataques condenando a Rússia por aquele episódio. O que você tem para nos dizer? Em primeiro lugar, eu quero colocar que é uma página muito triste. Uma página muito triste desse conflito. Nós vemos que um grande número de pessoas morreu, vítimas de um conflito que, na realidade, não deveria ter acontecido em razão do fato da Ucrânia, pressionada pela OTAN e principalmente pelos Estados Unidos, tomou uma série de atitudes hostis em relação à Rússia nesses últimos 8 anos, até eu posso dizer. Em segundo lugar, as tropas russas são tropas que prezam extremamente pela disciplina, e não apenas as tropas russas. Quando eu morei na Rússia, só para você ter uma ideia, até mesmo eu cheguei a ver, né, eu até achava bonitinho quando eu via, até mesmo crianças em idade escolar, muitas vezes iam atravessar a rua e colocado em forma, coisa que aqui no Brasil a gente só aprende nas Forças Armadas, eles já aprendem desde de criancinha na Rússia. A professora dizendo, e eles extremamente disciplinados. As tropas da Federação Russa são tropas que prezam muito por uma coisa chamada disciplina. Mesmo nos anos mais difíceis da história do país, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães cometeram terríveis atrocidades contra o povo soviético. Agora, qual foi a ordem de Stalin? Era exatamente para que esses soldados e mesmo os oficiais que se rendessem tivessem um tratamento humano. E como era punida a indisciplina? Tem um caso muito famoso de um soldado que ele foi julgado e condenado ao fuzilamento por ter estuprado uma moça romena. Durante o julgamento desse soldado, ele disse o seguinte, que tropas romenas, que inclusive eram mais cruéis do que as tropas alemãs, cometeram atos de selvageria contra a família dele. Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu também a irmã e resolveu se vingar por conta própria. Entretanto, esse tipo de atitude era completamente desaprovada pelo comando soviético, por razões bastante óbvias. Não se trata de um exército que se baseia em princípios de selvageria, de vingança, né, de olho por olho, dente por dente, não. Mesmo o russo hoje, o comandante russo, ele acredita em uma ideia, que eu até posso chamar aqui de cristã, de você pagar o mal com o bem. Foram cometidas atrocidades contra você, mas a melhor vingança será você mostrar que você é mais civilizado e que você é mais humano do que aquele selvagem. Porque se você faz a mesma coisa com ele, então você está se igualando àquele sujeito. É um princípio que predomina nas Forças Armadas russas há muito tempo, desde a época da Segunda Guerra Mundial. Os soldados alemães que foram presos pelo Exército Vermelho passaram a trabalhar construindo casas, reerguendo cidades inteiras depois da guerra. Alguns deles voltaram para a Alemanha. Outros ficaram, inclusive, na própria União Soviética. E alguns comandantes militares, que, claro, fizeram a sua autocrítica, que se arrependeram de suas posições, mais tarde se tornaram oficiais e até generais do exército da Alemanha Oriental, a Alemanha pró-soviética e socialista que foi erguida depois do fim da Alemanha nazista.
Então, essas atitudes de selvageria, elas são atitudes estranhas às forças armadas soviéticas e russas. Durante a ocupação da cidade de Bucha, uma cidade que fica pertinho de Kiev pelas tropas russas, houve relatos de desentendimentos com soldados? Sim. Em qualquer lugar onde você tem uma força militar inimiga, você vai ter desentendimentos, vai ter gente que não aceita aquilo, vai ter gente que vai até protestar contra aquilo. Agora, casos de execução em massa, isso não foi denunciado por nenhum tipo de local, pessoas que tinham conexão com a internet, pessoas que tinham plena liberdade para, dos seus apartamentos, seja de um ponto escondido, filmar o que estavam fazendo aquelas tropas russas. E nada disso apareceu. Todas essas denúncias sobre Bucha apareceram 4 dias depois que as forças russas haviam deixado a cidade, que deixaram inclusive com o objetivo de mostrar boa fé para com a Ucrânia e mostrar que estavam dispostos à negociação. E claro que havia também outros motivos para isso, né? Como, por exemplo, concentrar as forças em torno do Donbass, onde até hoje há um grande número de tropas ucranianas lutando. É tanto que, até o presente momento, as forças da Ucrânia ainda conseguem efetivar ataques contra a cidade de Donetsk, para nós entendermos que tem muitas forças ucranianas ali em torno daquela região. O que aconteceu? 4 dias se passaram. E somente depois desses 4 dias, eles de repente encontraram corpos, encontraram indivíduos que estavam amarrados e fuzilados. E imediatamente a Rússia foi acusada de ter cometido um massacre. Afinal de contas, se havia pessoas mortas ali, ninguém mais poderia ser culpado senão os próprios russos. Só que esse escândalo, ele acabou vindo por terra abaixo quando foram revelados alguns documentos que não foram mostrados aqui no Ocidente, mas que foram mostrados por blogueiros pró-Ucrânia. Novamente aqui, blogueiros pró-Ucrânia, involuntariamente, acabaram revelando o que havia acontecido ali na realidade. Um blogueiro neonazista russo que luta ao lado dos ucranianos, grande parte dos neonazistas russos, a maioria deles, acabou indo lutar pela Ucrânia e não pela Rússia, ele tem um canal chamado Boltzmann UA. É um canal de Telegram que muita gente acompanha. E nesse canal, o que ele fez? Ele filmou a chegada das tropas ucranianas e há um diálogo importantíssimo, no qual um militar pergunta o seguinte: eu posso atirar em todos que estão sem a fita azul, que é a fita que os ucranianos usam no braço. Os russos utilizam a fita branca ou a vermelha, como é o caso das tropas do Donbass. E o comandante ucraniano diz para eles: podem. Ou seja, o comandante ucraniano deixa muito claro que todos aqueles que não tivessem com a fita azul poderiam ser massacrados pelas tropas ucranianas que haviam chegado. Uma página de uma organização policial ucraniana também fala sobre a necessidade de limpar a cidade de Bucha de elementos pró-russos. Eles depois apagaram a postagem, mas muita gente salvou. Eles dizendo, podem apagar os elementos pró-russos. Quem eram esses elementos pró-russos? Nós sabemos que na Ucrânia há um grande número de pessoas que simpatizam com a Rússia. Um grande número delas. Muitas não iniciam uma espécie de rebelião, porque elas estão em menor número. Elas estão em menor número e sabem que se elas iniciarem esse tipo de rebelião, de mutim, elas podem ou ir para a cadeia ou até mesmo serem massacradas. Elas temem pela vida. Quando as tropas russas chegam, essas pessoas se sentem evidentemente encorajadas para demonstrar a sua lealdade para com a Rússia. Ou se não a lealdade, mas aquele pensamento de como quem diz, por favor, não atirem que nós respeitamos vocês. E aí colocam a fita branca no braço. Não porque sejam militares, mas porque para mostrar que estão dispostos a cooperar com a presença russa. Essas pessoas, que normalmente não apresentam qualquer perigo militar, elas foram capturadas, mortas e assassinadas. Algumas filmagens, por exemplo, que foram até mesmo veiculadas pela TV ucraniana, mostram pessoas amarradas e, se você prestar bem atenção no braço, elas têm uma fita branca.
Esse é um momento muito importante que pouca gente parou para analisar na mídia ocidental. Há ainda um outro elemento importante. A própria ausência de relatos durante a presença russa sobre essas atrocidades. E eu ainda diria que outro momento importante, que foi o fato de a Rússia ter convocado uma Assembleia Geral da ONU para esclarecer a situação em Butcha, o que infelizmente foi recusado por aqueles países que têm mais peso nessa organização. Ou seja, qual é a conclusão que se pode tirar disso tudo? O que houve na realidade foi uma campanha propagandística muito bem arquitetada, que se baseou inclusive em mortes de civis que se deram em razão do conflito. Por exemplo, eles gostam muito de pegar aquelas fotos dos cadáveres na rua, né? Cadáveres que os russos inclusive também fizeram análise errada, mostrando que tinha cadáveres se mexendo, mas que na realidade, se a gente prestar bem atenção, se tratava de resíduos que apareciam nas filmagens dos russos, nas filmagens dos ucranianos durante a filmagem, que os russos pegaram isso aí para dizer que tinha cadáveres se mexendo e que era encenação. Então, quer dizer, também foi um equívoco dos russos quanto a isso. Mas que análises posteriores, inclusive feitas pelo The New York Times, mostraram que houve, na realidade, antes da saída dos russos, ataques de artilharia que, por sua vez, mataram não apenas combatentes russos, como também cidadãos ucranianos. E que esses cidadãos ficaram, né, durante dias nas ruas, principalmente após a saída da Rússia, e causou toda essa confusão. Agora, qual foi o grande mal que nós vemos aqui? A mídia sequer teve a preocupação em investigar, em analisar, em realizar qualquer tipo de debate em cima disso. Eles simplesmente jogaram na cara do espectador que foi os russos, porque esses russos são intrinsecamente maus e por isso devem ser condenados por todo mundo. Cristiano, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista, mas antes da nossa última pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal ou que já vem acompanhando o nosso programa, para se inscrever, para dar o seu like, deixar o seu comentário. É importante para desenvolver e fortalecer o nosso trabalho. E eu agradeço mais uma vez a todos e todas que têm deixado o seu comentário e também sugestões de temas para a gente discutir aqui no programa. Isso também é importante porque mostra a interação, né, que o nosso trabalho vem repercutindo junto ao público. E isso é importante para a gente. Cristiano, eu já fiz a pergunta a você sobre a reunião do secretário-geral da ONU com os dois líderes, o Putin e o Zelensky. E você, de forma muito clara, mostrou aí as causas porque não há um avanço nesse acordo de paz. Qual a sua expectativa? Nós já estamos caminhando para quase 70 dias de guerra. Qual a sua expectativa em nível mundial se não houver um acordo de paz entre esses dois países? Eu posso dizer o seguinte, que infelizmente, né, há que admitir que o grande ganhador dessa guerra são os americanos. Por quê? Porque por mais que amanhã o Zelensky apareça, como propôs o Kadyrov, de joelhos na frente do Vladimir Putin, querendo assinar um tratado de paz e pedindo desculpas, a sociedade ucraniana, ela, por muito tempo ainda, vai ter uma péssima atitude para com os russos. Eu não diria nem uma boa atitude, mas uma péssima atitude. E isso, claro, foi produto de anos de uma política de ódio que foi fomentada por ninguém mais, ninguém menos do que os americanos. Não em fevereiro de 2022, não em dezembro de 2014, mas eu diria que ainda em 2004, e até mesmo antes disso, muito antes disso. Mas se nós falamos da história moderna, então nós podemos apontar o ano de 2004 como sendo o ano que
deu origem a esse tipo de problema. E por que eu digo isso? Porque ainda em 2004, quando os ucranianos elegeram um presidente, mas os americanos tinham dito que, na realidade, tinha que colocar outro presidente, eles colocaram lá o seu títere, o seu fantoche. Um homem que, inclusive, se casou com uma cidadã americana, que teve como objetivo transmitir toda aquela ideologia que se formou fora da Ucrânia, que é a ideologia do nacionalismo ucraniano, a ideologia que dizia que os ucranianos deveriam se misturar com as elites de outros países para futuramente intervir na União Soviética em prol da Ucrânia, quando ainda existia a União Soviética. Eles conseguiram fazer isso através de uma Ucrânia independente. Em 1991, quando a União Soviética acabou, a Ucrânia conseguiu a sua independência sem qualquer derramamento de sangue. Quer dizer, e ainda com um governo pró-americano, você tinha ali 3 governos pró-americanos em 1991, que foi o governo do Boris Yeltsin, o governo do Leonid Kuchma e o governo de Stanislav Shushkevich, em Belarus. Quer dizer, 3 países que estavam sob o guarda-chuva de cujas elites, melhor dizendo, estavam sob o mesmo guarda-chuva ideológico, que era o dos Estados Unidos. Mesmo assim, nos anos 90, movimentos ultranacionalistas radicais ucranianos combateram os russos ao lado de terroristas chechenos. Em fins dos anos 90, a Ucrânia derrubou um avião russo cheio de crianças sobre a Crimeia e nunca pagou um centavo às vítimas deste crime, nós podemos dizer. Em 2014, aconteceu a primeira Maidan e foi colocado no poder um presidente que sempre teve como objetivo suscitar uma política de ódio contra a Rússia. Política essa que, infelizmente, Lemuel, chegou já até o Brasil. Hoje eu estava lendo as notícias, vi que o Senado brasileiro aprovou aquilo que nem mesmo o Centro Simon Wiesenthal de Combate ao Holocausto considera como sendo uma realidade, considera como crime aquilo que nem mesmo um país democrático como a Alemanha considerou, que é o reconhecimento do Holodomor como um genocídio. O Senado brasileiro iniciou uma votação e foi aprovada a proposta do senador Álvaro Dias como sendo um crime de genocídio. Agora, quais foram as bases? Qual foi a fundamentação dele para isso? Será que ele consultou historiadores russos, ucranianos, ou será que ele tirou tudo aquilo da cabeça dele e dos livros do Olavo de Carvalho? Então, nós percebemos um enviesamento muito forte, um teor ideologizado, doutrinário, né? Verdadeiros axiomas que não permitem que o cidadão comum ele possa, pelo menos, entrar em um debate sobre aquilo. Tem um lado dizendo que foi cometido um crime. Então, se existe um promotor, vamos colocar também um advogado, para que assim nós tenhamos um juiz, o povo e os políticos e possam julgar isso aí. Mas com que objetivo? Principalmente agora no contexto da operação militar especial da Rússia, é feito esse tipo de coisa, esse tipo de votação. É exatamente o objetivo de, não estou aqui defendendo o presidente brasileiro, transformar o presidente numa espécie de rainha da Inglaterra. Um país no qual as decisões do presidente não têm mais nenhuma importância, e agora o Senado querendo parlamentar sobre as relações internacionais do Brasil. Já que o presidente adota uma postura de neutralidade, então vamos agora, através do Senado, jogar o Brasil para o lado dos Estados Unidos, o lado da Ucrânia. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, quer dizer, quando Getúlio Vargas tomou a decisão de enviar tropas à Itália para lutar pelos aliados, havia pessoas que eram contra isso, pessoas de peso na política, ministros que diziam que não, que o Brasil teria que entrar do lado do eixo. E hoje nós estamos vendo exatamente essa mesma coisa. Grandes nomes aqui no Brasil, personalidades de peso, dizendo que o Brasil deveria entrar do lado da Ucrânia, querendo inclusive enviar munições, porque o Brasil opera equipamentos, por exemplo, alemães, equipamentos esses que foram inclusive doados para a Ucrânia, e que hoje a Alemanha não usa mais, porque são equipamentos velhos. Existe uma pressão em cima do Brasil para que o Brasil
e envie essa velharia para a Ucrânia, quer dizer, de fato se miscuindo nesse conflito, que pode trazer grandes problemas para quem negocia hoje com a Rússia. Nós temos aqui brasileiros que exportam para a Rússia, temos brasileiros que importam para a Rússia, temos empresas que são parceiras da Rússia. Hoje nós temos uma aliança comercial com a Rússia. Uma das razões pelas quais o Brasil tomou uma postura correta em não se posicionar nem de um lado nem de outro lado. Só que não se posicionar nem de um lado nem de outro significa não estar nem de um lado e nem de outro. E não está colocando armamentos para a Ucrânia, e não está votando contra a Rússia em sessões da ONU e de organizações internacionais. Isso não pode acontecer, mas isso é algo que a mídia quer que aconteça. A mídia quer que aconteça, adotando uma postura que não vai beneficiar o produtor brasileiro, uma postura que só vai beneficiar aos Estados Unidos, e isso nos mostra o caráter da mídia que nós temos. Uma mídia que, infelizmente, não tem se mostrado a mídia interessada em informar o povo brasileiro, mas a atender a agendas políticas ocultas, estranhas à própria política externa e também interna do Brasil. E isso é muito preocupante. Cristiano, nós vamos caminhando para o final do nosso programa. Eu, mais uma vez, quero agradecer a todos e a todas. E eu abro para o amigo fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, amigo. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo espaço concedido. Quero dizer que o povo brasileiro está sendo enganado seja pela mentira, seja pela omissão. Por exemplo, a mídia não mostra qual é o tipo de ideologia que hoje há nas Forças Armadas ucranianas e em seus batalhões paramilitares. Não se trata de grupelhos ali, tipo carecas do ABC, não. Se trata de indivíduos neonazistas que hoje cumprem na OTAN o mesmo papel dos wahhabistas no Oriente Médio. Radicais dispostos a criar um Estado abertamente neonazista, armados e financiados pelo Ocidente. Isso é uma verdade que deveria estar sendo alardeada em todos os veículos de mídia no Brasil. Só que para mim é difícil entender, Lemuel, como é que num país como o nosso não é dado espaço para esse tipo de opinião, para pessoas que têm uma visão que não vão de encontro à visão do império. Nós não somos os Estados Unidos, nós somos o Brasil. E temos a liberdade de dizer isso, de analisar esses acontecimentos a partir de uma postura neutra, a partir das mais diferentes visões. A TV russa recentemente me convidou para falar a respeito da cobertura midiática aqui no Brasil. Então, quer dizer, como é que o Canal 1, o maior canal de TV da Rússia, se dirigiu a mim, que sou do Brasil, para falar sobre essa questão, e aqui no Brasil a mídia brasileira não recorre, não precisa ser nem a mim, poderia, por exemplo, ser ao senhor, ou uma figura como o Rogério Anitablian, ou ao professor, também historiador, Eduardo Lima, ou ao comandante Farinazzo, há tantos outros blogueiros, há tantas outras personalidades que vêm acompanhando esses acontecimentos e podem falar com alguma profundidade. Quer dizer, nessas horas, cadê a Rede Globo? Cadê o SBT? Cadê a Band? Cadê a TV Gazeta? Cadê os jornais locais? Por que esses jornais têm alguma espécie de constrangimento para falar de uma coisa que é de interesse do brasileiro? Porque isso aí é um conflito que também interferiu na questão, por exemplo, da importação de fertilizantes aqui para o Brasil. E algo que, ainda que seja uma chance remota, pode levar até mesmo a um conflito nuclear. Embora a Rússia já tenha manifestado a opinião de que isso não interessa a ela, mas que se atacarem, ela vai ter que se defender. Então, quer dizer, qual é o medo desses jornalistas? Qual é o medo, principalmente, desses redatores? A que interesses essas pessoas realmente servem para deixar o nosso povo a par da verdade? É exatamente por isso que eu quero deixar aqui para quem acompanha esse programa o meu canal de Telegram, que é o Cristianograd. Você pode até não concordar com o que está lá, mas você vai ter acesso a uma nova visão. Visão essa que não são apenas opiniões pessoais minhas. Você tem análises de doutores,
de especialistas militares russos e americanos, ocidentais, a opinião de professores, a opinião de pessoas, inclusive de jornalistas que hoje estão acompanhando de perto esses acontecimentos. Então, tudo isso você vai encontrar no meu canal, além de vídeos exclusivos, em alguns casos até mesmo redes sociais de alguns destes combatentes, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, e até mesmo conteúdos extras, como, por exemplo, filmes traduzidos por mim, e até mesmo telejogos, nos quais discutimos uma série de acontecimentos recentes. Muito obrigado, Cristiano. É sempre bom conversar com você, ouvir sua opinião, porque é uma opinião que mostra os dois lados, mas mostra como, principalmente, a imprensa brasileira trata o conflito e como trata os russos dentro desse conflito. Por isso é importante e espero que essa guerra acabe logo, mas torço muito para que a Rússia ela não sofra mais ameaças do que vem sofrendo e que os ucranianos também não sofram como vem sofrendo, porque eu olho não só para o caráter político e militar do conflito, eu olho principalmente para as vítimas. As maiores vítimas de uma guerra dessa são, com certeza, os civis, né? Eles que pagam por atitudes dos governantes que não trazem benefícios nem para um país, nem para outro. Muito obrigado, Cristiano, e a você que nos acompanha, um forte abraço, mais uma vez, obrigado, e até o nosso próximo encontro.